E quem disse que anjos não existem? Ah, elas estão aqui. Juntas elas formam a tripé de doutora Clarissa, doutora Adriana e doutora Raquel. Olha, quem cuida de criança, cuida do futuro. E elas não apenas cuidam, elas salvam vidas e ensinam você a salvar vidas também. Vem com a gente porque tá incrível. Sejam muito bem-vindas, maravilhosas. Obrigada, Silvana. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui, Silvana. Nós temos um propósito, né? Nós somos a Triped, somos 3 pediatras, todas intensivistas, capacitadas em emergência. E o nosso propósito é ensinar a salvar vidas. Tá? E isso surgiu porque a gente tem um cenário hoje no nosso país muito importante, que a população muitas vezes não sabe. Quando a gente fala de saúde infantil, né, meninas, a gente pensa que... Vamos falar de doenças mais comuns. As pessoas pensam logo meningite, viroses, pneumonia. pneumonias, né? Mas não, você sabe qual é a principal causa de morte na infância? Os acidentes. É mesmo, doutora? Sim. Isso. Então, assim, se a gente tem aí um ponto muito sensível, a gente precisa cuidar dele. Porque 90% desses acidentes, Silvana, são evitáveis. Então, é justamente com capacitação, com treinamento das pessoas, e não só nos ambientes de saúde, não. Isso precisa acontecer nas escolas, com cuidadores, áreas de recreação, clubes, com as famílias. A gente precisa estar preparada nesse primeiro minuto do acidente para saber o que fazer, porque isso muda toda a evolução. Onde circula a criança, deve ter gente preparada. Isso. A gente tem que estar preparada. Quando chega a criança, tem que ter gente preparada. Tem que ter gente preparada. Vocês são Exato. incríveis. Que projeto fantástico. Obrigada. Fala mais pra gente. Então é isso. Como é que a gente trabalha, então? Isso que a Adriana falou foi muito importante, porque as pessoas, às vezes, acham que o acidente acontece por acaso, né? E a gente também leva às famílias, às empresas, formas de prevenir. Não só, né? A gente não vai só atacar o problema, mas a gente tenta trabalhar na prevenção, que realmente é o que é mais efetivo. Com certeza. Mas a gente sabe que, às vezes, isso falha. E aí estamos lá para que as pessoas que estão ao redor dessas crianças e desses adolescentes, elas se sintam tranquilas, capacitadas, preparadas para agir. Porque não sei se você já presenciou algum momento de nervosismo, de acidente, algo acontecendo, você vê que as pessoas, elas começam a correr para um lado para o outro, umas choram, se desesperam, Ficam sem ação. ficam sem ação, Nossa, ou sem pior, ação. fazem coisas que não deveriam ser feitas, até causando dano, aumentando... Até antecipando o risco de morte mesmo. Antecipando o risco de morte por não saber o que fazer. E outra coisa que a gente percebe também é que às vezes as pessoas, nesse desespero, começam a buscar vídeos na internet. Ah, faz assim, faz assim. Ainda existe isso? Existe. Como se aquilo ali substituísse a mão na massa. E não substitui. Quando você está diante do problema, e a gente cria cenários bem realísticos, né? Exato. Você percebe que até os nossos clientes ficam, durante o cenário, meio... Ai, como se fosse real. O que eu faço aqui? Ah, você parar de respirar. Então, coloca a mãozinha aqui, faça dessa forma, o passo a passo, para ficar, né, na cabeça da pessoa, aquilo ali memorizado. Aquela lição que ele aprendeu com vocês. Treinado, né, Clara? Que A gente quer transformar a reação em ação. E não é só um objetivo nosso, é uma lei federal. A Lei Lucas, ela surgiu em 2018. Ela é uma homenagem a Lucas Begali, um garotinho de 10 anos, que faleceu engasgado com um cachorro-quente num passeio de escola. Depois desse incidente trágico, essa lei surgiu com o objetivo de escolas, creches, ambientes de recreação, sejam eles públicos ou privados, eles são obrigados a realizar a capacitação. E essa capacitação dos funcionários, ela deve ser feita anualmente. E o objetivo da Triped é fazer uma capacitação de verdade. Não é só conversa, não é só teoria. Nós ensinamos a prática. Nós levamos simuladores, manequins, casos reais, exemplos práticos do nosso dia a dia. Somos professoras universitárias, trabalhamos em emergências pediátricas há anos. Então, levamos toda a nossa experiência para capacitar essas instituições, escolas, ampliamos para condomínios e fazemos, inclusive, a capacitação de famílias. Domiciliar, para babás, para vovós, para dinda, para todo mundo que estiver preparado para cuidar dessas crianças. E, inclusive, uma coisa que não é tão comum aqui no nosso país, mas é mais comum nos países desenvolvidos, é capacitar adolescentes. Verdade, né? doutora. Nas Já escolas. existe isso em outros países. Já existe. Os Estados Unidos, ele é pioneiro Já tá na hora de nisso. vocês Esse apoiarem treinamento, também, então. inclusive, é obrigatório na escola.
escola infantil. Né? No Mas ensino nem todas as fundamental. escolas têm. Aliás, eu Não acho obrigatório fora Fora daqui. daqui. Fora daqui. Aqui no Brasil a gente não tem tem. essa obrigatoriedade. Isso não faz parte do treinamento dentro do currículo. Né? A gente, dentro das diretrizes brasileiras de educação, isso não faz parte do currículo. Mas eu acho que é um tema tão sensível que a gente precisa atacar, cuidar dele. Precisa. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam a importância disso. Porque quando a gente fala da epidemiologia, vamos dizer assim, que é como é que isso acontece, como é que está distribuído esses acidentes hoje, 50% praticamente ocorre dentro do ambiente de casa. E aí em torno de 25% na escola. E aí depois na avenida, nas áreas em comum, externas, áreas praia, externas, praias. né? Praia, então. Dentro de Afogamentos. afogamentos. Então, É. até essa parte do afogamento está Isso. incluída. Sim. São muitos temas, né? Sim, Que a gente nós traz, temos diversos temas. Então, o engasgo, ele é muito enfatizado, afogamento, parada cardíaca, crises Queimadura, convulsivas e coisas mais corriqueiras, quedas, cortes, queimaduras. Então, todo mundo que tem algum filho que caiu, se cortou, e agora? O que é que faz? Caiu, bateu a cabeça, o que é perigoso? Quais são os sinais de alerta? Tudo isso a gente fala no nosso curso. E as atividades práticas dando ênfase à manobra de desengasgo que modificou no ano passado. A American Heart Association, Sociedade Brasileira de Pediatria, todas já estão atualizadas. Nós fazemos a manobra nova, ensinamos a manobra nova para bebês, para crianças e adolescentes. Utilizamos também simuladores de parada cardiorrespiratória, dando ênfase em compressões cardíacas, ventilação, uso de desfibrilador, que é obrigatório ter em locais de grande circulação. Acima de 1.000 Então, pessoas. tem em shoppings, Obrigatório. tem aeroportos, Fantástico. tem em diversos condomínios também, tem desfibriladores. E a população não médica, não da área de saúde, ela precisa estar E a treinada. população não sabe, Silvana, dessas Exatamente, necessidades. a população não sabe. Não sabe, porque inclusive assim, eu outro dia presenciei uma situação real dentro do ferryboat. Eu ia te perguntar isso agora. Você Isso. com certeza já presenciaram. Sim, Já milhares- várias Quantas situações. vezes Era um foram? senhor, por exemplo, né? Ele passou muito mal. Ele teve, na verdade, um mal-estar, caiu a pressão. Mas aí tem um médico e eu fui. E quando eu cheguei lá, veio um funcionário e eu perguntei, tem desfibrilador? Ele falou, aqui não, tem que chamar a Marinha. E aí você pensa, se a gente tivesse em alto mar, né? Então, são cenários que conta vão, muito, o tempo né? conta. Conta muito Então, a nessas gente horas. precisa alertar a população que é obrigatória a presença do DEA em locais que circulam muitas pessoas, acima de 1.000 pessoas. É importante que as escolas estejam preparadas para saber o que fazer nas horas dos acidentes. Porque muitas vezes também, como a Raquel falou, a importância da prevenção. Dentro de casa, um balde de água está no local inadequado, a gente alerta o que fazer. Grades na janela. Grade na janela, produtos cobertor de químicos, tomadas, intoxicações, né, que são casos frequentes de acidente. O que fazer se a criança tomou Ingerir água algum sanitária, líquido, ingerir alguma uma água coisa. sanitária. Então, tudo isso a gente prepara. A gente quer mudar essa realidade, Que Silvana. fantástico. Geralmente nos treinamentos de vocês ouvem muito relatos que já... Muito. Conta um relato pra gente que vocês presenciaram. Eu presenciei também eu presenciei, né? Eu estava no churrasco e uma senhora engasgou com um pedaço de carne. E tinha muita gente no local. E eu fiquei aguardando. Não é possível que num local com tanta gente, os familiares, as pessoas que Ninguém estavam sabia dar o próximas a primeiro ela, socorro. as pessoas começaram a levantar e puxar a cadeira para trás. E até tentaram fazer uma manobra meio tosca ali. E aí eu me levantei e, dá licença, fui, desengasguei. E ficou todo mundo assim, espantado. E aí eu voltei para a mesa que eu estava com os amigos, meu pai e uns amigos deles, e todos eles falaram, poxa, Raquel, que bom, você salvou uma vida. Mas em vez de ficar feliz, eu foi triste e pensativa, disse, mas por que Muitas eu, pessoas que só precisavam porque eu sou estar- médica, eu que tive que ir lá fazer, quando todas as pessoas que estavam ali deveriam saber dar sim, com né, certeza. esse atendimento inicial. Então, assim, não é uma responsabilidade do médico Mas de da área de todos. saúde, mas de De todos. Exatamente. De todos. De Em meia todos os sua. cursos que a gente faz, sempre alguém levanta, questiona, eu conheço alguém que engasgou, eu conheço alguém que fez a manobra. Muitas vezes o desfecho é favorável, às vezes o desengasgo é uma obstrução parcial e aí se resolve. Mas, em sendo uma obstrução total, tem que ter treinamento e tem que ter feito antes. Não dá só para ler, ver um vídeo, tem que treinar. E nós da Triped estamos aqui para isso, para levar o treinamento
para quem cuida de crianças e adolescentes. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Que perfeito, gente. Que honra receber vocês. Como faz para entrar em contato com vocês? Qual a rede social, telefone? Ótimo, a gente tem uma rede social já pronta, né? Temos materiais, vídeos falando um pouco sobre o nosso trabalho, falando um pouco quem somos. Então, a nossa rede social é @triped_treinamentos, tá? @triped_treinamentos, a melhor. A gente tem também um contato direto de WhatsApp da nossa empresa, que é 98... Ai, meu Deus, eu esqueci. Tem lá, Tem lá, tem no é. link, tem no link da bio. Tem no link da bio. Coloca aí, né, Jota? Instagram Coloca também. aí. Coloca pronto. aqui. Tem no link que eu da não- bio lá. Hoje a gente é difícil saber as coisas de cor, mas... Sim, mas eu quero falar para vocês que estão aí acompanhando esse link incrível com essas matérias hoje, porque em cada take terá um vídeo ilustrativo das meninas, institucional, mostrando algumas partes de alguns treinamentos. São materiais que a gente está pegando na sua rede Isso, social para divulgar, porque eu já abracei essa causa. Que bom, Vocês são Sil. necessárias demais. O bom. mundo precisa conhecer vocês. E eu acho que, assim, eu tenho tido contato com algumas escolas. E algumas escolas já me respondem assim, Adriana, mas a gente já tem esse treinamento. Mas como é esse treinamento? Exatamente. Porque, assim, o uso prático do simulador faz toda a diferença. Quando a gente pega o professor se sentindo mais seguro, diante de ter treinado aquilo, colocar a mão na massa, usar o bonequinho, isso faz toda a diferença. Do que você assistir um curso, ver uma aula pesquisar na teórica, internet, na pesquisar hora do não tem acontecido, como. né? Então... E aproveitando o gancho aqui, a sua grande audiência, vai um questionamento para os pais. Vocês sabem se a escola dos seus filhos está capacitada? Meu Deus. Vocês sabem se a capacitação anual está sendo feita? A gente Você não se quer sente que o seguro, né? acidente Você se aconteça. sente seguro em deixar seu filho. A gente não né, quer que o na acidente escola. aconteça. A gente sabe que prevenção não é azar, é falta de treinamento. Exatamente. Então, todo mundo precisa se capacitar e capacitar quem cuida do nosso bem maior, que são nossos filhos. É incrível né? receber vocês. Eu fico olhando e vendo o amor em vocês. Que isso é É. amor, é generosidade. E tem uma frase que eu carrego comigo, que mãos que abençoam nunca estarão vazias. Vocês são abençoadas. Oh, creio Deixa que pra gente bênção. aí, pra nossa audiência, uma mensagem. O que vocês diriam agora para quem está nos assistindo? Ó, em primeiro lugar, eu diria que... Pode ser aqui. Pode ser aqui? Com esse pessoal que está nos assistindo aqui. Então, eu diria que saber o que fazer nos primeiros minutos do acidente pode mudar, fazer toda a diferença. A gente precisa transformar a reação em ação. E isso vem com a capacitação adequada. E cuide do seu bem mais precioso. Chame a Triped. E você, quer contratar a melhor? Fale com a Triped! Elas são maravilhosas. Anjos aqui na Terra. Eu quero presentear vocês aqui com o mimo da nossa obrigada, nosso podcast. E voltem Obrigada, sempre, viu? Sil. Já estou querendo criar uma série com vocês. Todo mês aqui, uma visita de Pronto, vocês. é só porque chamar que a gente vem. vocês são incríveis. A Que gente pode falar fantástico. de temas. Com né? A certeza. gente pode trazer os temas. que são muito Exatamente. importantes. Obrigada, meninas. A Band está de Obrigada. portas abertas. Obrigada. Obrigada! Tudo que não está no seu contrato vai virar briga. Se você é trabalhador autônomo ou empreendedor e está acostumado a fechar contratos com seus clientes sem um acerto formal contratual, sem definir prazo, o que está previsto no seu serviço, o que está fora do seu escopo de serviço, quantas revisões vocês podem fazer desse acordo, você pode estar trabalhando de graça. Qual empreendedor ou trabalhador autônomo nunca escutou do seu cliente: "Ah, mas eu achei que isso aqui também estava incluso", quando na verdade o escopo da operação sempre foi definido daquela forma. Se você quer ter um contrato seguro que blinde a sua relação e a do seu cliente, escreva aqui contrato nos comentários que eu posso te explicar melhor. Fala, meu lindo, você que está pensando em realizar sua primeira arrematação no mercado dos leilões imobiliários extrajudicial, tá aqui uma dica de ouro. Você sabia que no contrato de financiamento existe uma cláusula chamada taxa de habitação? E essa cláusula pode ser usada no momento que você arremata o imóvel e aquele imóvel está ocupado pelo proprietário tabular, o devedor fiduciário, ou até mesmo por um terceiro. E você pode utilizar essa cláusula no momento da emissão na posse. Além de você trazer uma estrutura mais robusta na sua peça de emissão na posse para poder conseguir desocupar o imóvel após a arrematação, essa cláusula ela te dá um direito de você cobrar uma espécie de aluguel daquela pessoa que está ocupando o imóvel de forma indevida. Então, se você quer entender um pouco mais como é que funciona o mercado dos leilões imobiliários extrajudiciais, siga esse perfil e também compartilhe com aquele amigo que está pensando em fazer o primeiro investimento em leilão. Essa casa ainda é um quadro em branco.
exatamente para você imprimir seu estilo e sua identidade. São infinitas possibilidades. São 360 metros de terreno e 312 metros quadrados de área construída. Com 4 suítes, home office, dependência completa e um acabamento de alto padrão, daquele que falam por si só. Essa é a oportunidade perfeita para quem busca exclusividade, conforto e liberdade para personalizar cada detalhe. It's only a question of finding the way to experience them. There are many different ways of experiencing emotions. Chame a equipe da DM Imóveis para lhe apresentar esse verdadeiro refúgio aqui na Priscila Dutra. Estamos aqui com uma convidada maravilhosa de apenas 21 anos e ela é nada mais, nada menos que a rainha do Carnaval 2026. Ela é estudante de nutrição, influenciadora e vem falando tudo sobre representatividade. A mulher é incrível, linda, maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É uma honra minha estar aqui mais uma vez, né? Fiquei bem ansiosa pra gente vir ter a nossa conversa. É o meu primeiro, inclusive, com você. Tô muito feliz. Uma recepção muito maravilhosa, então com certeza vai ser uma conversa incrível. Vocês estão vendo aí que ela é maravilhosa, né, gente? Linda por dentro e por fora, e isso faz a diferença. Maravilhosa. Como chega na sua vida toda essa transição de quem é Duda Nusa? Conta pra gente. Pra mim, vem sendo, né? Porque é algo que você se constrói diariamente, constantemente. E Duda Nusa, o Nusa veio também da junção dos meus 2 sobrenomes. Não é um nome fictício, Uau. O Nunes e o Souza, sim. E teve também essa questão do Rainha do Carnaval, que para mim foi um marco incrível. Poder estar representando o Carnaval de Salvador, que é a maior festa de rua do planeta. Então, ó só a magnitude disso, né? E poder Perfeito. estar representando a mulher baiana e brasileira. Fora, antes do Carnaval também, já trabalhava com a internet como influenciadora digital e estudante de nutrição, e isso é algo que eu prezo bastante nas minhas redes sociais, sabe? Essa questão de vida ativa e ter uma qualidade de vida. Graças a Deus, isso é algo que as pessoas vêm prezando muito também, né? Todo mundo agora quer correr, quer fazer academia, tirar fotinha, sim. postando. E isso é algo muito bom, né? Porque a gente está indo para um outro nível. A gente está elevando algo e é um inspirando o outro. Então, isso é maravilhoso. Que fantástico. E você é inspiradora, com certeza. Eu te acompanho nas redes sociais. Esse trabalho incrível que você vem fazendo como estudante, apenas estudante ainda. Porque ela vai invadir o mundo e já motivando tantas pessoas a viver uma vida saudável. Você malha, você posta também as suas alimentações que eu vejo. O que você diria hoje para quem está nos assistindo? Vale a pena cuidar da saúde de dentro para fora? Ou porque tem pessoas que estão ali no sedentarismo, não vou conseguir emagrecer, não tenho disposição para malhar. O que você diria no seu contexto geral? O que eu diria no meu contexto geral é, gente, vale muito a pena a gente se cuidar, até porque esse é o nosso templo, né? É o templo que Deus designou para a gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é isso. É aos pouquinhos, é não se comparando, até porque você tem um estilo de vida diferente da pessoa que você se inspira, é entender o seu caminhar, entender a sua vida e de pouquinho em pouquinho é mudando um pouquinho a alimentação, é fazendo uma caminhada e você se sente melhor, até porque isso não é só físico, isso é mental também. É uma terapia. Com certeza. E, Duda, você, assim, tem pessoas que chegam aqui, mas eu não tenho mais idade para malhar, para começar uma vida fitness. Existe isso? Eu acredito que não. Eu acredito que todos os dias é dia de começar algo, sabe? O nosso corpo está disposto, enquanto a gente tiver saúde, de começar algo todos os dias. Nunca é tarde para começar a se certeza. cuidar, a se amar, se olhar no espelho e dizer, eu posso. E eu consigo. Com certeza. Que bacana, Duda. E como influenciadora, você vem falando muito sobre a representatividade. Como é que você traz pra gente esse tema? Para mim é incrível poder estar representando mulheres, poder estar representando também mulheres negras, né? Que muitas vezes isso é muito emocionante para mim. Chegam muitas mensagens de meninas falando, eu me inspiro em você, eu me inspiro no seu estilo de vida. E para mim é incrível essa questão do carnaval também. Muitas pessoas me conheceram, muitas pessoas se encantaram com a minha história, até porque não foi só o carnaval.
por trás da rainha do carnaval tem a Maria Eduarda, que é nativa da Praia de Jauá, que come pinaúna, que surfa. Então, para mim, é algo incrível poder estar recebendo todo esse carinho. Duda, que interessante. Jauá, um beijo, porque eu amo a sua terra maravilhosa, terra da pinaúna, da lagosta. Que coisa boa. Amiga, que fantástico te ouvir. Quão inspiradora você é. Prossiga nos seus sonhos, prossiga nessa constância. E me diz uma coisa, quais são os planos aí para 2026? 2026 eu pretendo continuar com a minha faculdade, que já estou concluindo, graças a Deus. Que ótimo. Tenho novos projetos agora, após o carnaval, já que me abriu novas oportunidades, né? É um ano de alinhamento mesmo. E desbravar novas coisas. Desbravar o mundo, posicionamento. Com certeza. E o que você vem fazendo, trazendo esse posicionamento sobre representar tantas mulheres, tantas meninas hoje que se inspiram em você. Continue nessa constância. Estou muito feliz em te receber. Quero te dar um presente aqui da Band, do podcast Papo que de maravilha! Vendas. Olha você aí, maravilhosa. Amei! Lindo, Duda. lindo, lindo. Tomar meu cafezinho Com com leite certeza. sem açúcar todas Tá as vendo manhãs. aí? Ela inspira realmente a gente viver uma vida saudável. Ô, Duda. Obrigada, Silvana. Obrigada Amei, a você amei, minha por linda. estar aqui com a gente nessa tarde. Muito obrigada e volte sempre. Ah, claro, e eu volto mesmo, viu? Com essa Maravilhosa. recepção maravilhosa, como é que não volta? Linda. Duda, deixa a sua rede social pra gente. Pronto. A minha rede social é a Duda Nusa, Instagram, tanto o Instagram quanto o TikTok. Então me sigam, vocês vão ver o meu dia a dia, vocês vão ver eu com os meus avós, que é algo que eu amo mostrar. Academia, praia, surf, vocês vão amar acompanhar, eu tenho certeza. Ai, linda. Obrigada, meu Obrigada, amor. Silvana. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho para falar um pouco sobre gestão de exclusividade, algo que nossa imobiliária é especialista no assunto. Fazemos gestão de exclusividade ao longo de muitos anos aqui no mercado de Lauro de Freitas e Abrantes, com grandes incorporadoras, mas esse recado não é para você incorporador, também claro, mas é para você cliente que deseja vender seu imóvel de forma estratégica, porque a gestão de exclusividade ela não limita a venda do seu imóvel. Ao contrário, ela facilita a venda do seu imóvel. Porque a venda com gestão de exclusividade, a gente faz de forma estratégica. A gente organiza a venda. A gente traz direcionamento para a venda do seu imóvel. Então, você, proprietário, que deseja vender seu imóvel com mais segurança, com mais transparência e, claro, com velocidade, procure realmente quem é especialista no mercado. Procure a ADM Imóveis, que está aqui justamente para fazer o melhor para você. Minha mentoria, ela não está só limitada a corretores de imóveis. Porque, Tuca, é o PND, Posicionamento, Network e Disciplina. Hoje eu já tenho 5 clientes que tornaram mentorados meus porque querem posicionar sua empresa para ter um network melhor e ter uma disciplina na rede social. Então, agora há pouco, acabei de ter uma call com um engenheiro. O engenheiro acabou de entrar para o time do PND, do Tuca Pimentel. Estou tão feliz. Começando aqui amanhã, uma quarta-feira após feriado, entrou para o time um engenheiro, porque ele quer se posicionar cada vez mais, está entendendo isso. Então você que quer entrar para o time do PND, do Tuca Pimentel, vamos! Que é capaz de transformar. Vai. Viu? É capaz, sim, se transformar dor em sucesso. E eu estou recebendo a maravilhosa Luciene Cruz. Ela que é incrível, tem uma história inspiradora. Gente, eu vou falar para vocês. É a palestrante de inteligência emocional que superou tudo através da dor e que muita gente desacreditou. E olha onde você está. Sim. Com a gente aqui na Band. Seja bem-vinda, Lu. Que honra te receber. Satisfação é toda minha, Silvana. É uma honra estar aqui. Como você bem colocou, muita gente acha que não tem condição de mudar, de transformar. Mas eu sou prova viva para dizer que é possível, sim, mudar, transformar, realizar e chegar no sucesso com muito glamour e beleza, é claro. Ai, maravilhosa! Gente, a rede social dela é incrível. Você dá risada o tempo todo. Você sai ali, ó, do quartinho escuro e começa a se divertir, a se movimentar, porque você inspira realmente pessoas. Lu, como começa a sua história?
A minha história começa em 1988, quando com 12 anos de idade, eu, através das surras e dos maus tratos, da violência, os 5 níveis de violência, eu tomei uma decisão que hoje fez com que eu esteja aqui. E eu não me arrependo. E essa decisão, na verdade, para mim, foi mais assim uma mudança geográfica. Mas como eu não entendia, eu não sabia que ali eu já estava escrevendo a história do meu sucesso. E que hoje eu estou aqui contando uma história de transformação. Foi quando eu me tornei uma moradora de rua, que rua não é lugar de ninguém morar, né? Mas na minha época se falava assim. Hoje o pessoal fala pessoa em condição de rua. Não muda nada, né? Exatamente, Lu. Você é ótima. Lu, não muda nada, mulher. Na minha época Com certeza. Na minha época era moradora de rua. E eu consegui sair desse estágio no momento que eu decidi que eu estava ali, mas eu não me sentia pertencente àquele lugar. E isso fez com que hoje eu estivesse aqui na Band, ao lado de Silvana, com essa equipe incrível, maravilhosa, falando para você que é possível mudar e é possível transformar. Quando é que você vira a chave para mudar, para seguir e ir em busca do seu sucesso? Eu virei a chave no período da pandemia, quando eu já estava com toda essa história, mas ainda não me sentia com coragem suficiente para falar sobre ela. Mas aí eu decidi triunfar e eu disse, não, chegou agora a minha vez. E aí eu comecei a contar minha história e comecei a impactar milhares de mulheres que se identificaram com essa história. E aí a chave rodou. E aí eu disse, chegou a minha vez de ajudar a transformar. E aí você vem inspirando tantas pessoas. E aí eu venho inspirando tantas pessoas através do meu humor, da minha autoestima e da minha história de superação. Que fantástico. Então hoje você palestra para vários lugares, falando, contando, inspirando, exalando o perfume de Cristo. Isso, você falou agora a chave certa, o perfume de Cristo. E esse perfume tem impactado muitas mulheres. Mulheres que já estavam sem força, sem ânimo, pensando em desistir. Mulheres que passaram pelos 5 níveis de violência, assim como eu passei. E não estavam mais se sentindo pertencentes, estavam com a identidade praticamente cancelada, mas ao ouvir a história que eu conto todos os dias para transformar as vidas, elas ressurgem, elas renascem e elas mudam realmente a vida. Deus já tem a nossa história desenhada desde o ventre da nossa Sim, mãe, né, Lu? sim. Imagina só, as pessoas achando que tem o maior problema do mundo e quando para te ouvir, para ouvir a sua história de superação, a ficha cai e diz, eu posso também mudar. Sim. Eu posso também alcançar o sucesso. Qual a sua maior motivação hoje? Hoje a minha maior motivação é ajudar a transformar a vida de milhares de pessoas. Todos os dias quando eu acordo e eu olho de onde eu saí e onde eu estou, eu acredito cada vez mais no meu potencial, na minha autoestima, na minha potência de liberar isso para outras pessoas, na certeza de que eu vou ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Isso é incrível. Para mim, hoje, a minha maior motivação é essa. Isso que fantástico. Isso me melhora. Me melhora. E eu vejo que você movimenta a sua rede social de uma forma tão leve, tão bacana, tão natural, amiga. Não tem como não lhe seguir. Hoje você tem quantos seguidores? Quase 700 mil. São 700 mil seguidores, 700 mil pessoas que se motivam, ficam impactadas com a história da Lu e que mudam também de vida. Muda porque muda o olhar, muda o jeito de pensar, muda o modo de se ver. Que lindo. A pessoa começa agora a acreditar em si, acreditar e se posicionar. E se posicionar. E virar a chave de verdade. Você vem trazendo isso. E de uma forma leve, sem precisar ser personagem, sendo você, sendo real, mostrando o seu dia a dia, mostrando como você é na realidade. E as pessoas gostam disso. E a gente consegue sentir quem é de verdade, amiga. Consegue. Eu te sigo há anos e eu vejo que é gostoso, é leve. A gente quer voltar, quer repetir os stories, quer voltar pro feed. Coisas que quase ninguém tem mais paciência. Sim. E você faz com que a gente sinta essa vontade. Lu, como faz para assistir a sua palestra? Se uma empresa agora que está nos assistindo quiser te contratar, deixa pra gente a sua rede social. Como é que funciona isso? Pronto. Se a empresa querendo me contratar, o link está lá no meu perfil, Luciene Cruz. É só chamar que estamos aí pronto para atender você com toda a satisfação. E a Lu também é massoterapeuta de excelência, porque eu ouvi relatos de pacientes, de clientes seu, que realmente mudou de vida, que chegava com dor, que chegava desanimado e quando recebe o toque das suas mãos,
Sim. Isso aí é uma outra parte da minha história que vem aí revolucionando, né? Eu decidi ajudar a amenizar as dores das pessoas. A gente sabe que o mundo está com dor, né? O mundo está doente. O mulher, mundo que está com acontecendo. dor. Mas aí Deus coloca pessoas como você, como a Sim. gente, para motivar as outras Sim. e levantar de alguma forma. E aí eu disse, agora eu já trabalho com a mente, eu vou trabalhar também com o corpo, né? Que casamento perfeito. E aí a nossa massoterapia Corpo e Mente está aí fazendo todo esse Sucesso. trabalho de excelência. Então, você não perca mais tempo, tá? Já venha já. Contrate agora, Luciane Cruz, já vai na rede social dela, porque vale a pena segui-la. Ela é incrível, eu quero te dizer, continue nessa constância, exalando o perfume de Cristo, colocando ele sempre diante de tudo, porque esse é o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso, você botar Deus à frente de tudo. Porque sem ele não dá, né? Coisa linda, Sem maravilhosa, ele não dá. um presente pra você, olha que linda. Oh, meu Deus, que graça. maravilhosa. Obrigada. Oh. Obrigada a você, Lu, por Amei. estar aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo, que muito honra te obrigada. receber. Eu fico feliz por mim, fico feliz por você, fico feliz pela sua equipe. E eu sei que juntos nós vamos conseguir Com transformar certeza, milhares milhares de de vidas. em todo o mundo. Verdade, obrigada, Lu. Parabéns pela história linda. Disponha. Perigo! Se você tem um contrato de gaveta, você pode estar correndo um sério risco de perder o seu imóvel. Vem aqui que eu vou te contar essa história. Recentemente eu acompanhei um caso de um rapaz que ficou prestes a perder o seu imóvel porque estava com contrato de gaveta e o imóvel foi penhorado para pagar uma dívida do antigo dono. Existem ferramentas que podem nos ajudar a registrar o seu imóvel. Só é dono de imóvel aquele que faz a escritura e registra. A gente pode usar a adjudicação compulsória ou regularização administrativa para deixar tudo alinhado e registrado. Se você está com o imóvel em contrato de gaveta e não tem escritura e registro desse imóvel, você está correndo um sério perigo de ficar sem ele. Se você é corretor, está cansado de levar toco de imobiliária ou de parceiro e quer aprender a trabalhar sozinho, eu tenho o pacote certo para você. São mais de 20 documentos jurídicos, além de 3 aulas comigo, onde você vai aprender a destravar a sua corretagem, a ter segurança na hora de assinar com o cliente uma autorização de venda e fazer um termo de visita, e ainda um bônus extra, onde eu vou te ensinar a fazer um tráfego decente que vai colocar muitos leads quentes na sua mão. Se você quer saber mais como destravar a sua corretagem e voar livremente no mercado imobiliário, fica aqui que esse pacote é para você. Oi pessoal, tudo bom com vocês? O debate dessa semana é lead entregue na imobiliária. Eu tô com um caso que aconteceu aqui, que vocês colocaram na minha caixinha, sobre uma imobiliária que distribuiu o mesmo lead para 2 corretores diferentes trabalharem da imobiliária. Saiu uma venda e aí nesse caso que os 2 estão atendendo o mesmo cliente. Eles dividem comissão, não dividem comissão. O que é que vocês acham a respeito disso? Isso de lead é muito polêmico e eu realmente aconselho os meus corretores, mentorandos, que mesmo que eles trabalhem em imobiliária, que eles aprendam a dominar o tráfego, que eles tomem conta do Instagram dele e que eles aprendam a produzir o próprio lead, a trabalhar o lead e a tratar esse cliente como dele, como da caixinha dele, como da clientela dele, e aprenda a fazer esse trabalho de atendimento, né, total e constante. Tudo que não está no seu contrato vai virar briga. Se você é trabalhador autônomo ou empreendedor e está acostumado a fechar contratos com seus clientes sem um acerto formal contratual, sem definir prazo, o que está previsto no seu serviço, o que está fora do seu escopo de serviço, quantas revisões vocês podem fazer desse acordo, você pode estar trabalhando de graça. Qual empreendedor ou trabalhador autônomo nunca escutou do seu cliente: "Ah, mas eu achei que isso aqui também estava incluso", quando na verdade o escopo da operação sempre foi definido daquela forma. Se você quer ter um contrato seguro que blinde a sua relação e a do seu cliente, escreva aqui contrato nos comentários que eu posso te explicar melhor. A necessidade básica de uma família, né? E nós conseguimos fazer parte disso, auxiliar as famílias a conquistar o seu imóvel. Porém, hoje, né, uma água quente, um sol Único, um sol para cada um. Exatamente, né? Mas com conforto, com luxo, né?
você sabia que existem 2 tipos de leilões imobiliários? Isso mesmo, nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, normalmente ele vem através de uma decisão do juiz, de uma ordem judicial que manda-se penhorar aquele imóvel para leilão para poder custear, pagar uma dívida que está em execução do proprietário. Já o leilão extrajudicial, que é o que eu recomendo, é aquele leilão que ele vai vir através de uma dívida de uma alienação fiduciária, ou seja, quando uma pessoa compra um imóvel financiado com o banco, aquele imóvel é dado como garantia, a pessoa não tem como pagar. O banco consolida a propriedade e coloca para leilão. E a partir daí nós temos os leilões extrajudiciais. Ele normalmente é tratado com a leiloeira credenciada com o banco de origem daquela dívida fiduciária e você consegue se inscrever para poder fazer sua arrematação. Então, se você se interessou nessa matéria de leilões imobiliários e quer arrematar o seu primeiro imóvel, clica aqui embaixo, comenta "eu quero" que nós vamos te ajudar. Ei, tá pensando em entrar em um leilão imobiliário? Pega papel e caneta que eu vou te passar o checklist completo de tudo que você precisa observar para evitar cair em uma cilada. Vamos lá. Primeiro passo de tudo é você ler o edital completo e entender as regras daquele leilão. O segundo passo é você verificar se de fato aquele leiloeiro que está ofertando aquele imóvel está devidamente credenciado na Junta Comercial do Estado. O terceiro passo é verificar se de fato aquele imóvel que está sendo ofertado no leilão é o imóvel que condiz na matrícula que está sendo ofertado naquele momento. Quarto passo é verificar se o imóvel está ocupado ou não, pois a depender como seja, você vai ter um pequeno probleminha no futuro com questão de desocupação. O quinto passo, e não mais importante, é verificar quais são as dívidas que esse imóvel tem antes do leilão, aquelas dívidas próprio terreno, dívida de condomínio e dívida de IPTU, pois essas dívidas podem mexer de fato com o valor que você vai utilizar no momento da sua arrematação. E o último passo e mais importante, procure assessoria especializada de um advogado especialista na matéria de leilão, pois com certeza ele vai te ajudar. Exatamente há um mês atrás, gravamos esse vídeo informando do nosso lançamento Almar Joanes, aqui em Buraquinho. O que poderia ser mais um empreendimento à venda em Lauro de Freitas, na verdade, é o melhor projeto residencial e cuidadosamente pensado para quem busca praticidade, oferecendo mais espaço, liberdade, privacidade para você viver bem. E hoje temos um motivo muito especial para estar de volta aqui. A ADM Imóveis celebra seus 80% vendido do nosso residencial Almar Joanes. Isso mostra a força do projeto, a confiança dos clientes e o trabalho sério que estamos realizando. Para você que ainda está pensando, fica o alerta, restam poucas unidades disponíveis. Você que busca um imóvel exclusivo, bem localizado e com grande potencial de valorização, chame a equipe da ADM Imóveis que teremos o prazer de apresentar os melhores empreendimentos da região. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast Papo de Vendas, histórias que inspiram, conexões que trazem resultados. E hoje a gente está recebendo um convidado daqueles que a gente nem pisca, quer ouvir tudo, é Dr. João Cedrais. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Silvana, primeiramente pelo convite, pela oportunidade de conseguir explanar um pouco mais para sua vasta audiência sobre a situação dos imóveis e irregularidades aqui na região metropolitana de Salvador e também sobre o grande e vasto mercado dos leilões imobiliários. Uau, doutor. Olha, a gente está aqui na expectativa para saber tudo. Entrega tudo para a gente. Primeiro, quem é Dr. João Cedrais? Para quem não me conhece, meu nome é João Cedrais, sou advogado imobiliário e também corretor de imóveis. Atuo no mercado imobiliário há quase 10 anos, muito embora o rosto não aparente. Eu tenho 28 anos de idade, mas comecei muito novo, com 18 anos já no mercado imobiliário. Trabalhei em cartório um grande período, entrei no cartório de registro de imóveis Lauro de Freitas com 18 para 19 anos como estagiário. Logo fui efetivado e lá eu comecei a me debruçar sobre a questão do mercado imobiliário e sobre a regularização. E eu tive uma feliz situação no cartório, que foi logo quando eu entrei no cartório em 2018, próximo de 2018, a gente pegou um provimento que era o provimento 65 de 2017, que era o provimento que tratava sobre a usucapião, a tão famosa e falada usucapião. E para mim foi de suma importância, pois na época eu ficava na recepção do cartório e chegavam muitos advogados, muitos corretores, muitos contribuintes, muitos munícipes que querem entender sobre a usucapião e como eles chamavam a usucampeão. Exatamente. O que é que eles poderiam fazer para isso. E foi nesse momento que despertou em mim o interesse em atuar no mercado imobiliário. Inicialmente como corretor de imóveis, porque eu enxergava que existia uma demanda muito grande e, acima de tudo, existia um interesse jurídico do parte dos contribuintes para poder sanar essa irregularidade imobiliária. Doutor, que fantástico te ouvir. Eu vejo que você, com essa experiência tão jovem, sim, você escolheu por amor essa caminhada, essa trajetória.
Eu tentei fugir da parte imobiliária, tá? Mas como diz aquele ditado, um bom filho, a casa sempre retorna, né? Então, assim, na minha família nós temos bastante corretores de imóvel, eu também tenho um Cresce. E aí, com base nisso, eu sempre cresci ouvindo familiares, meu tio é corretor há mais de 50 anos, sempre falam sobre o mercado imobiliário, aquele papo que corretor de imóveis tem toda aquela falácia por trás de ser alguém muito agitado, muito agoniado, por muitas vezes mal visto pelo mercado. E eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu entro na faculdade de Direito, a faculdade de Direito, sendo bem sincero, ela não nos ensina sobre o mercado imobiliário, não temos a matéria de imobiliário, e eu tive a oportunidade de entrar no cartório. E aí, aquela questão de a gente retorna para aquilo que a gente tinha que ser feito. Eu acredito que é muito questão de propósito. E hoje eu saí do cartório, atuo como advogado, atuo como corretor, e principalmente eu entendi que essa minha passagem no cartório é que eu sou um operador. Eu sou um operador que defende o interesse do meu cliente na regularização da propriedade, que é um direito constitucional. Então, a gente tem que estar atuando de forma honesta e célere, principalmente, para conseguir defender esse direito do nosso cliente. Você pega na mão do seu cliente, você mostra a ele, você dá o caminho certo por onde seguir. Exatamente. Esse é o nosso grande diferencial, na minha opinião. Inclusive, o nome da minha empresa é Cedrais Soluções Imobiliárias por conta disso. Eu consigo identificar qual é a dor do meu cliente, eu consigo identificar o que é que o meu cliente está precisando para conseguir sanar aquela pendência dele. Então, eu falo assim, venha comigo que eu vou conseguir te ajudar da melhor forma possível. Lá no escritório, a gente tem a grande premissa que é o seguinte, eu não vou entregar para o meu cliente somente um serviço para poder ganhar aqueles honorários. Eu quero entregar para o meu cliente a solução do problema dele. Se é meu cliente que ele tem uma demanda imobiliária de um imóvel que ele herdou e não foi feito inventário, nós vamos regularizar. Se a demanda daquele cliente comprou aquele imóvel com um contrato de gaveta, que muitos acham que transmite a propriedade, mas não transmite, nós vamos regularizar sua propriedade, pode ser pela adjudicação, pode ser pela uso capião, e vamos te tornar proprietário daquele imóvel. Então, justamente isso, nós entendemos a dor do nosso cliente e nós sanamos a dor do nosso cliente, do começo ao fim. Eu tenho visto e acompanhado você nas redes sociais, em algumas matérias suas, e você é expert em também arrematação e como é que funciona. O que vale realmente a pena hoje o cliente ter toda essa assistência jurídica? Assim, a arrematação é algo até engraçado também, como tudo na vida eu acredito muito em propósito. Logo quando eu saí do cartório, eu recebi um convite de uma leiloeira do Rio de Janeiro para poder prestar assessoria referente aos imóveis que eles recebiam. Hoje, no nosso mercado de leilão extrajudicial, o grande banco que nós temos, que tem um grande ativo imobiliário, é a Caixa Econômica. Então, eu fui contratado justamente para poder verificar a questão da documentação desses imóveis que entravam da Caixa Econômica para essa leiloeira, para poder realizar o processo da consolidação da propriedade de forma devida, para poder realizar o processo dos leilões imobiliários. E eu enxerguei que, na verdade, coisa que muita gente negligencia, quando a gente trata de uma consolidação, aquele imóvel que tem uma consolidação gravada é imóvel que ele está irregular. Pois muita gente acredita que quando compra imóvel financiado já é dono, que não é verdade. Quando a gente compra imóvel financiado, existe ali um critério de uma propriedade irresolúvel. O banco ele é o detentor da questão fiduciária e quem compra, na verdade, é um devedor fiduciário, ele não é dono do imóvel. E a partir do momento, infelizmente, quando aquele proprietário tabular, aquela pessoa que está em dívida, ela não paga o financiamento, o banco vem e realiza a consolidação. E foi aí que eu entrei nessa questão, porque eu fui contratado para poder verificar se a consolidação foi feita da maneira correta, para evitar que o leiloeiro anunciasse o imóvel no site deles e aquele leilão caísse. E aí a gente começou a prestar essa assessoria e eu entendi que o mercado dos imobiliários, assim como o da regulação de imóveis, é um mercado vasto e é um mercado muito carente de profissionais que entreguem com transparência e qualidade aquilo que o cliente precisa. E eu comecei nesse mercado e hoje a gente consegue entregar para os nossos clientes lá no escritório uma segurança jurídica muito grande. Pois muitas vezes o cliente entra sozinho no site da Caixa Econômica ou e quer fazer tudo só. E quer fazer tudo só. Que acha que o imóvel ele custa no mercado R$150 mil. Eu estou arrematando aqui por 60 mil, é um negócio perfeito. Só que muitas vezes essa arrematação, ela traz de forma escondida, de forma oculta, grandes problemas. Muitas vezes é um imóvel que está ocupado, que você vai ter que entrar com uma emissão na posse. Muitas vezes aquela emissão na posse que você vai entrar é uma pessoa problemática. Muitas vezes quem está naquele imóvel não é nem o devedor fiduciário, o antigo proprietário. Muitas vezes quando você remata um imóvel de leilão, tem aquelas dívidas próprio-terrenas, que são a dívida da coisa, que vai acompanhar você por muitas vezes na situação da arrematação. Tem a questão tributária, que muitos municípios ainda, infelizmente, tributam quando você remata um imóvel sobre o valor venal, em vez de tributar pelo valor do negócio jurídico, contrariando, inclusive, decisão do STJ. Então, quando o cliente ele nos contrata na assessoria, nossa intenção é, você vai rematar o imóvel com segurança jurídica do início
ao fim. Você sim vai ter um lucro previsto? Vai, mas você vai ter principalmente a tranquilidade de estar arrematando o imóvel com segurança e evitar dores de cabeça no futuro, que é o que mais acontece com aqueles arrematantes de primeira viagem. Que tranquilidade para um cliente que chega até você, meu amigo. Parabéns, que excelência no que você entrega. A melhor equipe, o melhor atendimento e, claro, segurança total é com você. Com certeza. Passe pra gente suas redes sociais também, porque todo mundo quer saber sua rede social. Como é para te encontrar? Pronto. Em todas as redes sociais, João Cedrais, com C no começo e Z no final, e Mob com B mudo. Lá eu compartilho diariamente diversos conteúdos de valor, tanto para quem está pensando em regularizar o imóvel, para quem está pensando em arrematar o imóvel também de forma tranquila e de forma segura. Até porque, como eu falei anteriormente, nós advogados, nós somos operadores, nós defendemos o interesse do nosso cliente de uma maneira clara e objetiva. Que excelência no que faz, entregando tudo aqui na Band, viu? Olha, a gente está tão feliz com a sua presença que a gente já quer te convidar para os próximos episódios. Doutor, o que você diria para quem está em casa agora e quer aproveitar uma oportunidade dessa de encontrar os seus serviços? Inclusive, principalmente também com a questão de arrematação de leilões. Pronto, a mensagem que eu deixo principalmente para o cliente que está pensando em arrematar um imóvel é: contrate uma assessoria antes de arrematar. Muitos imóveis de leilão escondem, na verdade, grandes problemas ocultos. E somente com a assessoria que te assessora do início ao fim, pega na sua mão do processo inicial ao processo final, vai conseguir transmitir uma segurança jurídica para que você consiga arrematar aquele imóvel e consiga que você tenha o seu sonho garantido e seguro. O seu maior diferencial hoje no seu atendimento é a excelência que você entrega. O que mais você agregaria para a gente? Eu acredito que hoje meu grande diferencial é entender a dor do meu cliente como se fosse minha. É entender que aquela dor ela tem uma solução e eu vou buscar aquela solução independente de qualquer coisa dentro da legalidade para conseguir, no final das contas, entregar o sonho. Pois nós sabemos que aqui nós brasileiros nós temos aquele famoso ditado, né? O sonho do imóvel próprio. Verdade. Então, por muitas vezes a gente pega diversos clientes que quer ter direito à propriedade e não tem. E meu grande diferencial é esse. Eu entendo a dor do cliente como se fosse minha, agregando com excelência e toda a experiência de trabalho que eu já tenho no mercado. Então o cliente sonha e você idealiza, pega na mão, direciona, dá as diretrizes certas e resolve. É exatamente sobre Uau, isso. doutor, que bom, que bacana ter você aqui. Somou muito para nossa tarde. A Band está de portas abertas e volte sempre, viu? Muito obrigado pelo convite, até a próxima. O que era bom ficou ainda melhor. O Raro Livre estava previsto para iniciar as obras em março de 2026, mas antecipamos para janeiro de 2026. Isso mostra a organização, força e compromisso com quem acreditou no projeto. E o mercado já respondeu: 40% das unidades já vendidas. Quem chegou primeiro saiu na frente, na melhor localização de Lauro de Freitas, no bairro Jardim Aeroporto. Próximo às melhores escolas, praça de convivência, centros comerciais, fast food, academias e próximo ao Parque Shopping Bahia. Você resolve a vida a poucos minutos de casa. Obra antecipada, 40% vendido. O que você está esperando para garantir o seu? Raro Livre, porque oportunidade rara não espera. No mercado de alto padrão, quem vence não é quem aparece mais, é quem entrega mais. Desde 2008, eu vivo esse mercado todos os dias, sem atalho, sem improviso, construindo confiança, relacionamento e resultado de verdade. Imóvel de luxo não é sobre abrir portas, é sobre entender pessoas, momentos de decisões que mudam o destino. Eu sou Tuca Pimentel e no alto padrão, posicionamento não se fala, se prova. Experiência não se inventa, se vive. Você sabe se a escola do seu filho está preparada para agir em uma emergência? Quando o pai deixa o filho na escola, ele não entrega só uma criança, ele entrega confiança. Confiança que se alguma coisa acontecer, existirá alguém ali preparado para agir com técnica e sem pânico. Porque uma emergência infantil não avisa. Pode acontecer em qualquer lugar, na hora do lanche, na brinquedoteca, no parquinho e na própria sala de aula. Quando acontece, o que define o primeiro desfecho não é a estrutura da escola, e sim o preparo da equipe. Agora eu te pergunto, se fosse o seu filho, você se sentiria seguro com a equipe da escola dele hoje? Se a resposta te incomoda, já passou da hora de treinar. Fale com a Triped. Com 19 anos,
eu começava a minha carreira no mercado imobiliário. Era uma simples estagiária que entrava animadíssima no primeiro plantão de venda e logo de cara, sorte de iniciante, eu fiz a minha primeira venda. Tudo foi por água abaixo na próxima semana, quando eu levei o contrato assinado para a imobiliária e a dona da imobiliária, a esposa do dono, me viu entrar e disse: tira essa menina daqui, ela é muito nova e muito bonitinha. E foi assim que eu entendi a primeira regra do mercado imobiliário. Ele era estritamente restrito para homens. Passado esse ponto, eu entrei em outra imobiliária e trabalhei 3 anos com o feirão da casa própria da Caixa. Ali, eu senti um novo desafio acontecer na minha frente. A gente vendeu mais de 2.000 imóveis e a gente passou 3 anos para receber essa comissão. Eram empreendimentos Minha Casa Minha Vida associativa e precisavam estar inseridos no financiamento da Caixa e ninguém na Caixa tinha experiência para fazer esses financiamentos a toque de caixa. Ali eu entendi que sem um contrato, sem um acordo e sem uma estrutura, a gente não recebe a comissão que a gente acertou lá atrás. Saí desse empreendimento e entendi que era hora de investir no mercado de alto padrão. E assim eu fiz. E logo em seguida eu dei o maior salto da minha carreira, que foi seguir para o mercado imobiliário de Salvador. O mercado de Salvador entregou muito mais do que eu imaginava. Eram empreendimentos de alto padrão, o mercado era acelerado, não dependia de indicação, você conseguia vender para estranhos e tudo parecia funcionar. Até que eu fui convidada por uma construtora de Aracaju para retornar para minha cidade para montar uma house, para ganhar muito dinheiro, porque essa construtora tinha se juntado com a segunda maior construtora do país e pretendiam vender um bairro inteiro, todo à disposição da nossa house. Fui para São Paulo, treinei na Lopes com mais de 2.000 corretores, larguei tudo em Salvador e voltei para Aracaju. Quando eu cheguei aqui, para minha simples surpresa, a segunda maior construtora do Nordeste tinha fechado as portas e entrado em recuperação judicial. Quando se fala em empatia, em referência e atendimento, realização de sonho, claro, todo mundo quer, quem não quer. Mas ele traz algo diferenciado. Ele tem o famoso tempero da Bahia. Eu quero que você me conte, Daniel Mesquita, o que vem de bom aí no nosso bate-papo. Tem um bate-papo bem legal, bem descontraído sobre o mercado imobiliário. Então, acompanhe a matéria completa porque tem muito mais, viu? Ficou curioso? Então vem com a gente. DM Imóveis. Olha, gente, conectar você ao seu sonho. Eu estou aqui com um especialista, que é Daniel Mesquita. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Silvana, pelo convite, muito honrado. Trago hoje meu livro para você, onde eu sou o coautor do empreendedorismo imobiliário, da persistência à realização. Daniel, que interessante. Da persistência à realização, quando você faz essa afirmação para a gente, o que você traz? Falo da disciplina, do foco, do compromisso e da determinação realmente para onde você quer chegar. Quando se fala em exclusividade, atendimento de excelência, empatia, é com a DM Imóveis e claro, né? Quando se fala desse assunto que é a bola da vez, empreendedorismo imobiliário, Daniel, que honra te receber aqui na Band. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. No mercado dos leilões imobiliários extrajudicial, o grande pulo do gato, a grande sacada é no momento que nós fazemos a análise desse imóvel. Quem quer lucrar com leilão tem que entender que você ganha dinheiro quando você compra, não quando você vende.
Por isso é de suma importância fazer um levantamento detalhado e entender como é que está o cenário atual de dívidas referente àquele imóvel. Fazer um levantamento de dívida de condomínio, entender como é que o edital está passando essa cobrança para o arrematante ou até mesmo para quem está anunciando o imóvel. Entender se aquele imóvel ele tem algum tipo de dívida de IPTU e como é que o edital também está tratando sobre esse tipo de dívida. Por que eu estou falando sobre isso? Dívida de IPTU e dívida de condomínio são dívidas proprieterrinhas. Ela é uma dívida que ela acompanha a coisa, ela não acompanha a pessoa. Então, se o edital não trouxer de forma bem clara quem vai realizar o pagamento dessas duas dívidas, vai acabar recaindo para o proprietário atual. Porque, como eu disse, a dívida ela acompanha a coisa, não a pessoa. Então, vai permanecer a dívida para o imóvel. Se você é corretor, está cansado de levar toco de imobiliária ou de parceiro e quer aprender a trabalhar sozinho, eu tenho o pacote certo para você. São mais de 20 documentos jurídicos, além de 3 aulas comigo, onde você vai aprender a destravar a sua corretagem, a ter segurança na hora de assinar com o cliente uma autorização de venda e fazer um termo de visita, e ainda um bônus extra, onde eu vou te ensinar a fazer um tráfego decente que vai colocar muitos leads quentes na sua mão. Se você quer saber mais como destravar a sua corretagem e voar livremente no mercado imobiliário, fica aqui que esse pacote é para você. Como você conseguiu sair de moradora de rua para se tornar uma palestrante de sucesso, uma inspiração para milhares de pessoas? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. E eu poderia enfeitar, colorir, dizer muitas coisas, mas não existe fórmula mágica. Independente da situação que você enfrentou ou está enfrentando agora, você só consegue superar a partir da sua decisão, a partir da sua determinação. Você precisa ter coragem para decidir mudar, para decidir reescrever a sua história e contar uma história diferente, para deixar um legado diferente. Tudo muda quando você muda. E se você quiser acompanhar como foi essa entrevista incrível, está lá no YouTube. Só você entrar lá no YouTube, Papos de Venda com Silvana Silva, e aí você vai ter acesso a essa entrevista simplesmente impactante e incrível. Eu estou assim maravilhada, vocês sabem, né? Eu fico assim mesmo, isso me motiva, né? Saber que a minha história está alcançando vidas, está ajudando a transformar dores e traumas emocionais em combustível para reescrever uma nova história de sucesso. Isso aí para mim, vocês sabem que não tem preço. Eu me sinto hiper mega feliz por você existir, por fazer parte da minha história e porque essa história está impactando o mundo. E se você quer levar essa história de inspiração e de superação para o seu podcast, faça como a Silvana e a Band. Entre em contato comigo através do direct no meu Instagram. Terei a maior satisfação em contribuir com você para levarmos transformação a milhares de pessoas através da comunicação inovadora. Mais uma maravilhosa aqui com a gente, a convidada mais que especial, são apenas 21 anos de experiência, doutora Kelly Heigenbeck. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvana. É um prazer estar aqui com todos vocês. Doutora Kelly, em 21 anos você já viu de tudo, né? Já vi de tudo. Conta pra gente suas experiências. Então, vamos lá. Tenho 21 anos de Cresce, 14 anos de mercado jurídico imobiliário, 14 anos de OAB. E eu já vi de tudo, inclusive de histórias não tão agradáveis, né? Então, colecionei ao longo da minha carreira alguns tocos imobiliários e isso hoje é o que me transforma. É a minha missão, né, de vida, que é blindar os corretores que atuam comigo para ver se a gente consegue fomentar, né, um mercado imobiliário mais seguro, mais saudável, para todo mundo, né? Tanto para os clientes, como para corretores, como para parceiros. Então, essa realmente é a minha missão de vida. Eu já trabalhei com grandes construtoras, né, do mercado. Aqui em Salvador, eu já trabalhei com a Cirela, né? Então, eu era exclusiva vendedora Cirela. Peguei o final do Le Parque, o Brisas, né, o Mandarim, Salvador Business, enfim.
E fui convidada para retornar para Aracaju, para montar uma house por uma grande construtora do Nordeste. Era um projeto de milhões, então eu larguei tudo em Salvador, né, para correr em busca aí desse projeto. Fui para São Paulo, treinei na Lopes com 2.000 corretores para estar pronta para esse projeto. 2 meses treinando na Lopes em São Paulo. Quando eu cheguei em Aracaju, essa construtora pediu recuperação judicial. Então, eu larguei tudo em Salvador, sem um contratozinho assinado, tudo naquele velho acordo de boca. E isso hoje é a minha missão, né? Então, eu transformo esses tocos na missão de blindar os meus corretores para que eles não passem mais por nenhum sufoco nesse sentido, para que eles aprendam técnicas, para que eles aprendam a preencher, né, os documentos de forma certa, só atuem com autorização de venda, só atuem com termo de visita. Então, acredito que hoje é a minha missão mesmo, é o que a gente vem falar aqui, né, que é blindagem de corretor. Como a gente faz um mercado mais seguro em 2026. É muito mais do que você só fazer uma assessoria, é sobre propósito. É sobre propósito. A gente brinca que mentoria é você cortar caminho, né? É você comprar tempo. Quem compra mentoria, compra tempo. Então, eu tenho 20 anos de carreira. Você pode estar começando hoje na corretagem. Você compra a minha mentoria, você compra 20 anos de experiência. Você não vai precisar passar por nada daquilo. Eu já vou te entregar o caminho além dos 20 anos. Então, se você seguir a técnica, se você tiver o documento certo, se você conseguir abraçar aquele aprendizado naqueles 3 meses, você está pronto para o mercado. E o mercado imobiliário, ele não é um mercado de peixinho, né? Eu brinco que o mercado imobiliário, ele é um aquário de tubarões. Então, ou você engorda e cresce rápido na técnica, ou você é engolido. Meu Deus, é incrível te ouvir. E assim, o que eu vejo muito na sua trajetória, te acompanho já há um tempo nas redes sociais, é a empatia. Você tem esse diferencial de se colocar no lugar do outro. Isso aí eu tenho. Eu brigo com os meus corretores como se eles fossem meus filhos. Assim, hoje eu faço assessoramento, né, de ponta a ponta com o corretor, e quando eu dou esse assessoramento jurídico a eles, é como se eu estivesse falando com o meu filho mesmo. Dizer, você não precisa passar por isso. Você vai passar se você quiser, porque eu estou te segurando na sua mão e eu estou te dando a técnica suficiente para passar. Então, hoje, quando eu entrego para o meu corretor uma autorização de venda, um termo de visita, eu não entrego um documento para ele. Eu ensino ele a assinar esse documento com o cliente. Então, eu digo para ele, você está pegando esse termo de visita, você não vai fazer com o cliente assim, olha, esse é o termo de visita, eu quero que o senhor assine aqui para a gente deixar tudo documentado. Porque esse cliente vai se assustar. Ele vai entender que você não está confiando nele e ele não vai querer assinar esse documento. E você também fica inseguro de assinar dessa forma. Então, você vai pegar esse termo de visita, quando você for visitar o imóvel com o cliente, você vai dizer, olha, eu tenho um assessoramento jurídico de ponta a ponta, eu trabalho com blindagem documental e blindagem da operação para deixar isso aqui mais seguro para todos nós. Se eu estivesse visitando a casa do senhor, eu tenho certeza que o senhor também gostaria de fazer isso. A gente vai assinar esse termo de visita para dizer que a gente está na hora tal. Que horas são agora? 3h05? A gente está entrando 3h05 nessa casa, que a gente saiu 3h30, que a gente deixou a casa como é que a gente encontrou, né? Que a gente se preocupou com a casa do outro. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, que a gente não vai fotografar um porta-retrato que está ali com a família daquela pessoa, porque isso pode infligir a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não vai, né, invadir a privacidade de alguém filmando um produto específico, um quadro específico, enfim. Então, o cliente entende que você está preparado. E ele assina de boa. Uau, que tranquilo, né? Que fantástico. Então, a ideia é essa. Então, quando eu falo de blindagem, é uma blindagem realmente de ponta a ponta. É ensinar o corretor a estar pronto para o mercado. A gente está em ano de eleição, né? Então, é muito importante. Qual recado que você deixa para quem está assistindo a gente agora? Você, corretor em ano de eleição, saber se posicionar nas redes, porque quando eu falo de blindagem, eu falo disso também. Então, difamar, xingar o outro, xingar o colega, né? Essas rixas aí por partido político no Instagram, elas podem configurar algum ilícito. Então, por favor, além de você perder cliente, porque você não está sendo profissional nas redes, você não está sendo blindado o suficiente, você não está sabendo se proteger e proteger o seu posicionamento mesmo no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado nas redes sociais, principalmente em época de eleição, né, onde os ânimos ali estão mais aflorados e a gente que é vendedor, eu digo sempre, gente, a gente que é vendedor, a gente não tem partido, a gente não tem time de futebol, a gente não tem nada disso. A gente tem que... Eu treinava sempre os meus corretores muito no sentido da ressonância.
Então, se o seu cliente é acelerado, você pode atuar mais acelerado. Mas se o seu cliente é calmo, você tem que atuar de forma calma. Porque o que conecta a venda é a empatia, é o cuidado, é a conexão. A conexão você tem que entrar na energia criar do o outro. elo. Venda é energia. Então, você tem que abrir a sua energia para conectar com a energia do outro. E o jeito mais fácil de você fazer isso é através da ressonância. Olha, técnicas de vendas aqui. Continue, porque está muito bom. São 21 anos de técnicas de vendas. São Eu tenho 21 muitas aí anos. para contar. Qual a maior experiência que você traz para a gente hoje em tanto tempo de carreira, nessa trajetória linda, nessa caminhada, assim, que claro que para você chegar até aqui, você teve que passar por alguns percalços. O quê? Eu conto sempre. Com certeza. Assim, primeiro que esse era um mercado estritamente masculino. Eu tenho 21 anos de mercado imobiliário. Então, quando eu tirei o Cresce, quase não tinham mulheres, né? Hoje, mulher é a maioria, mas... antigamente, no stand de vendas, eu era a única de 20 homens, de 30 homens. A primeira imobiliária que eu trabalhei, eu fui demitida com 30 dias. Eu coloquei 2 vendas na imobiliária e a esposa do dono entrou e disse, quem é essa menina novinha, bonitinha? Não, tire ela que eu não quero ela aqui, não. Meu Deus! Então não é fácil assim. Vê aí onde ela chegou, mas já passou poucas e boas. Já, porque o mercado, ele era mesmo estritamente masculino, estritamente machista. Então, foram longas batalhas, mas eu acredito muito no posicionamento. Assim, a dica que eu dou para o corretor é que ele tem que ser interessado e não interesseiro. Exatamente. Vendas é networking. Então, se você quer construir o seu networking em cima do seu interesse, você não sai daquilo ali. Então, ou você é interessado pela dor do outro, ou você é interessado pela história do outro, ou você diz, eu vou abraçar o outro e eu vou ajudar esse outro, ou você não vai vender. Que fala fantástico. Na minha época, era mais fácil ser interesseiro, porque na minha época, a gente entrava, eu era vendedora exclusiva Cirela, aqui em Salvador. Uau. Então, quando o cliente entrava no Le Parc, eu tinha que vender Le Parc. Claro. Eu era exclusiva. Hoje em dia, as pessoas vendem tudo, os corretores vendem quase tudo. A gente não tem uma exclusividade de mercado. Então, acontece muito do cliente chegar para o corretor e dizer assim, eu quero imóvel tal. E o corretor diz, eu não tenho imóvel tal. Então, eu não vou atender esse cliente bem feito. Eu vou deixar para lá, eu não tenho. Então, ele não dá uma resposta, ele não dá uma resposta para esse cliente, ele não continua o atendimento. O cliente se sente realmente abandonado. E quando você é interessado, você diz, cara, eu não tenho, mas eu vou atrás da parceria que tem. Então, a minha mentoria, ela faz isso. Eu entrego o acordo de parceria para você conseguir atender todos os clientes do mercado. Você não perde nenhum. E o dinheiro está aí. Porque você faz com que ele seja interessado e se torne interessante. Interessante. Que fantástico. E nunca interesseiro. E nunca interesseiro, mas com o que certeza. a gente tem no mercado é muito corretor interesseiro. Muito, muito. Se eu tiver o imóvel, eu vou te atender super bem, Silvana, porque já está aqui. Exatamente, mas se não tiver, não vai ter o trabalho de procurar. Com o que eu tenho, mas eu não vou ter trabalho de resolver o seu problema. As pessoas querem tudo no fácil. É isso. Doutora, que honra te receber aqui. Agora fala pra gente suas redes sociais, como te encontrar, porque você é maravilhosa. Então vamos lá, gente. Eu estou no Instagram com Kelly Ragenbeck. São 21 anos de mercado. Eu estou à disposição, né, aí para vocês. Facebook, todas as redes, TikTok, tudo Kelly Ragenbeck. Então, por favor, me sigam e vamos realmente construir um mercado imobiliário mais sólido, mais seguro e preparado, né, para que a gente tenha uma corretagem mais tranquila, mais suave e que a gente tenha corretores cada vez mais preparados no mercado, porque assim ganha todo mundo. Ganha os corretores, ganham as construtoras e ganham os clientes. Olha, doutora, que bom te receber. Volte mais vezes. Tem aqui um presente da Band para você. Meu Deus, do que podcast lindo. Papo de Vendas. Volte sempre, viu? Portas Obrigada, abertas Silvana, aqui foi um na prazer, Band, todo nosso, foi um linda. prazer de verdade. Muito obrigada. Vamos invadir seus stories. Tá aí seu celular? Eita. O treinamento, ele traz informações muito ricas e é muito importante para você salvar vidas. O conhecimento salva. Muito detalhado, prático, é teórico. É muito importante, principalmente para babás, para nós que estamos no dia a dia, principalmente com crianças. E gostei demais e recomendo a todos. 4, 5. Eu gosto de fazer sempre assim, ó, essa mão, ó, dentro, ó. Não dentro do outro, porque facilita você também, ó, prensar sua mão, ó. O movimento, tá vendo que é inclinado? Você vai sempre o queixo, ó, tenta sempre abrir o pescoço e a posição pra baixo. Segura na minha perna com a minha palma da mão entre as escápulas, tá? Eu vou fazer assim, faz uma leve elevação do pescoço e aí ela vai soprar aqui, tá?
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ventila, Raquel. Ó, meu braço subindo. Não tira a mão, ó. De novo. Quanto tempo? É isso aí. Treinamento pra soprar. 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 Pronto, agora veja você. Ao mesmo tempo que outra pessoa vai estar soprando 1, 2. Tá? Querem tentar? Eu vou. O curso para mim teve uma grande valia, realmente foi maravilhoso, não é um curso cansativo, com muita prática, aprendi muito, recomendo a todos. Bianca Leal e Tuca Pimentel. É um casal fantástico. Eles têm um diferencial incrível, que eu acompanho eles há um tempo ali nas redes sociais. É a empatia, é a diferença no atendimento 5 estrelas. Tudo sobre alto padrão. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Que linda, que Prazer simpatia. Seja muito bem-vindo, Muito meu obrigado. amigo. Nós que agradecemos esse convite. Uma honra estar aqui na maior emissora do estado da Bahia. Verdade. Na Band. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estamos lisonjeados de estar aqui A participando. honra é toda nossa e a gente já quer vocês aqui de volta, porque a gente estava aí nos bastidores e eu já estou assim, fã de vocês, um casal expert, gente. Essa é aquela entrevista que a gente assiste e nunca é mais parar de assistir, nem pisca, viu? Gente, quem é Bianca e quem é Tuca? Conta pra gente. Tuca Pimentel, especialista em imóveis de luxo e alto padrão. Eu começo a apresentação dos meus imóveis, como está aqui, ó. Luxo, requinte, sofisticação. É possível sonhar que vai morar assim, em uma casa de luxo, com requinte alto padrão, porque tem gente que não acredita Com nos certeza. sonhos. Mas faz parte acreditar, né? Bianca Leal, corretora de imóveis de alto padrão, né? Em Salvador, região metropolitana e litoral norte da Bahia, né? Somos casados e somos sócios, né? Nessa empreitada do mercado imobiliário, né? Há quase 2 décadas. Há quase 2 décadas, gente. Imagina só que há quase 2 décadas, quantas histórias vocês já ouviram? Conta uma experiência pra gente. Na verdade, no decorrer dos nossos atendimentos, né? Às vezes a gente conversa com os colegas, são tantas histórias, né? Que a maioria das vezes nos emocionam muito, né? Por quê? Porque o imóvel é primeiro a necessidade, né? A necessidade básica de uma família, né? E nós conseguimos fazer parte disso, auxiliar as famílias a conquistar o seu imóvel. Porém, hoje, o patamar que nós estamos, né? O público que nós atendemos já é um público que passou de ser o primeiro imóvel, né? É aquela pessoa que está buscando um imóvel a questão já do upgrade de moradia. Uau. Né? Então, assim, mas não deixa de ser emocionante, né? Nós temos histórias, assim, de famílias, né? Da emoção, daquela conquista, daquele sonho, de conseguir morar, por exemplo, em um Alphaville, né? Que a Alphaville é uma grife nacional, né? Então, assim, é muito emocionante fazer parte desse processo. E eu acho muito bacana esse casamento de vocês, tanto profissional como na vida mesmo, porque vocês casam tão perfeito que eu vejo aí algumas entregas que vocês fazem, eu vejo os feedbacks dos seus clientes e é tudo com muita excelência. Conta pra gente. Tudo com muita excelência mesmo. Eu ouvi uma frase, se você quiser, anota aí, que é a seguinte, que nós corretores somos o instrumento, a resposta de Deus, o que a família pede ali em oração, reunida no almoço, quando tá ali almoçando, um dia de domingo, um sábado, pô, essa casa hoje tá pequena, vamos ver se no próximo ano a gente já passa Natal em uma casa maior para confraternizar, convidar tio, avós e tal. Né? A família tá ali reunida, ao chegar eu tô arrepiado. Então, tô ali sentado. Que forte. Então, nós corretores de imóveis somos instrumento de Deus usado para dar uma resposta. Então, quando nós vamos atender o cliente, mesmo nesse nível de alto padrão, então quanto menos a gente fala, mais resposta a gente dá. Então a gente tenta ali entender a necessidade da família e realizar esse sonho, dar essa resposta de Deus na família que está dando esse upgrade, que está adquirindo o sonho, né, de passar Natal em uma casa maior, em uma casa de praia, como nós somos especialistas no litoral norte. Então
É uma profissão fantástica. Gente, que incrível, gente. É verdade. Vocês são resposta de Deus. Há anjos, sim, aqui na Terra e eu tô com eles aqui na minha frente. Tá um casal de anjos. Gente, que perfeição isso. Isso. E aí, vocês são especialistas em praias, no litoral. Sim. Como é que funciona isso, gente? Na verdade, o cliente de alto padrão, né, de luxo, ele busca não só a localização, mas a exclusividade, né? E essa exclusividade você vê assim nos mínimos detalhes ou então nos maiores detalhes, né? O nosso litoral da Bahia, principalmente aqui a nossa região praiana, Praia do Forte, né? Você tem Guarajuba, você vai seguindo, subindo, Embaçaí, enfim. A nossa região praiana é fantástica, são praias encantadoras. Né? Porém, Praia do Forte é conhecida mundialmente, né? Então, você tem, assim, verdadeiras mansões, né? Que são o refúgio, né? De quem busca, né? Uma água quente. Ai, que delícia. Um sol... único, um sol para cada um. Exatamente, né? Mas com conforto, com luxo, né? E a nossa Bahia, a nossa costa fala perfeitamente sobre o que a gente pode auxiliar a família a conquistar, né? E a viver. Que maravilha. Nós vendemos uma casa uma vez para um grande empresário do ramo de saúde, de plano de saúde. Então, imagina, cara, é uma potência, né, nacional, e ele escolheu o seu refúgio de luxo, uma casa em Praia do Forte, mais especificamente dentro do Tivoli. Então, são casas dentro de uma mata, de uma reserva, tal. Aí, conversando com ele, o cara é dono de uma rede de plano de saúde. Então, você imagina aí a potência que é, o cliente seleto que é. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor escolheu, já que o senhor mora... Ele mora no Rio, São Paulo e Miami. Sim. Aí, por que escolheu o refúgio de luxo, sua casa de praia em Praia do Forte? Ele me respondeu, Arthur, hoje o jatinho e o helicóptero pra gente é ferramenta de trabalho, né? O empresário dessa potência. Então, eu parar no aeroporto aqui e me deslocar para casa de praia é muito rápido, é uma linha verde mesmo, é um caminho lindo, maravilhoso e rápido. 30 minutos eu estou lá, eu não preciso nem pegar o helicóptero do aeroporto para casa de praia. Exatamente, não é ter essa mão de obra. É muito rápido e é um caminho gostoso e prazeroso. Aí o que ele me pontuou foi o acesso, o clima maravilhoso que tem, praticamente, né, um ano todo com sol. Exatamente. E o diferencial foi o que Bibi falou, água quente o tempo todo. Então, você ter uma praia linda, maravilhosa, gostosa, você tomar seu banho quentinho. Amigo, vocês vêm entregando sonhos aí, assim, Bastante. com muita expertise, com muita excelência. Que honra receber vocês aqui na Band. Vocês são diferenciados. Ah, obrigado. A nossa satisfação. E me conta uma coisa. Vocês, se vocês fossem falar agora para quem está em casa, tem muita gente que não acredita que sonhar é possível. Tem gente que até tem condição, mas não tem um planejamento financeiro adequado, porque vocês fazem tudo isso, essa assessoria, né? Sim. Você estuda o perfil do cliente e o cliente está ali desacreditado, não vou conseguir, não vai dar certo. Quando você pega esse cliente desacreditado, que você faz toda a assessoria e consegue fazer com que ele entenda que ele é capaz, sim, de ter uma casa de alto padrão. Com certeza. O que vocês falam pra gente sobre isso? É isso que torna mais especial a nossa profissão, sabe, Silvana? Não é o vender o imóvel, né? Na verdade, a gente precisa entender a necessidade da família, né, para realizar esse sonho. Só que, às vezes, a gente tem aquela coisa assim, não, eu comprar uma casa de 1 milhão, não posso, né? Então, existe toda uma análise, existe toda uma assessoria para que a gente consiga direcioná-lo a essa conquista, né? Obviamente, com total segurança, né, e profissionalismo, nessa assessoria que nós fazemos com os nossos clientes. Aí aumentando... Sim, complementando a resposta de sua pergunta, hoje o dinheiro trocou de mão. Há 30 anos atrás eram profissões específicas, médicos, advogados, empresários que moravam em casas de luxo, que tinham carros de luxo e tal. Hoje o dinheiro trocou de mão. Como assim, amigo? Como assim? O que a gente atende bastante. Hoje você tem muitas profissões novas que ganham até muito mais.
Hoje você Do tem que filmmaker que ganha mais do que um médico. Hoje você E, tem. gente, é verdade. Hoje você tem os Olha aí, os blogueiros. filmmakers que estão aqui, olha. Hoje você tem os blogueiros, você tem os influencers, então você tem a Novas roda da profissões, alegria, a roda da é. gigante, tem novas profissões que ganham muito, então são pessoas simples que vieram de baixo, então vem ver um imóvel às vezes, não que a gente quer estar direcionando vender uma casa maior, teve um blogueiro mesmo que entrou pra gente, a gente fez o contato, Sim, entendeu sim. a necessidade dele, que a gente faz toda a assessoria, não só a Eu venda acho do perfeito imóvel. isso de vocês, essa E parte da aí, assessoria. ele achou que ia comprar uma casa de 500 mil. Quando a gente fez a Comprou de análise 1 milhão. de crédito, conseguiu aprovar, ele conseguiu. Era uma casa de 3 milhões, ele conseguia. Hoje ele mora em Busca Vida, super feliz, satisfeito. De lá para cá teve uma filha. Gente. Ou seja, então assim, e acabou que é o que eu falo, a venda não tem início nem meio nem fim. Então cria um laço. Que é o Cria um gostoso laço, aí. a conexão que vocês têm com os Aí, clientes de esses vocês é dias- incrível. Encontro Viram ele amigos. sempre na academia. Uhum. Esses dias a gente tava no shopping, foi o primeiro dia que eu vi a bebezinha, que tem um mês ainda. Encontrei Uhum. também, ele de uma alegria, veio me apresentar. Meu Tal. Então, assim, Deus, ele isso falou, é "Pô, Tuca, impagável." vou crescer, minha filha vai crescer num condomínio de alto padrão e que você me impulsionou. Gente, eu chego a me arrepio, porque isso não tem preço, né, Bi? Isso Não não, tem preço. Gente, vai muito além de vendas, é sobre propósito na vida de vocês. Com certeza. Como é que o alto padrão, como é que o imóvel, esse ramo imobiliário entra na vida de vocês? Foi uma transição de carreira? Foi uma transição de carreira, eu comecei, falo com todo orgulho, eu morava em Pernambués, vendendo imóveis de 100 mil, e chegou um momento que eu vi que aquilo ali, eu tinha que dar um upgrade na minha vida, tinha que mudar o ambiente. Então, foi uma mudança total. Começa com você ou com ela? O imóvel, essa parte imobiliária. Os dois. Nós nos conhecemos na corretagem. Foi. Meu Deus. Ela deu em cima de mim Vendeu dentro na foi. Bibi, olha, Bibi, como ele é Descontraiu. convencido. Então é isso, essa transição nossa foi da água pro vinho. Eu saí do popularzão, não que no popular a pessoa não vai ser bem, não vai vender. Claro, com Inclusive certeza. hoje saiu uma medida da Minha Casa Minha Vida, aumentando o valor do Minha Casa Minha Vida para Olha 600 aí. mil. Então, você que está buscando o seu imóvel, tira esse medo, transforma esse medo em fé, porque o potencial hoje de você comprar seu imóvel com Minha Casa Minha Vida hoje aumentou o crédito, aumentou o ticket do apartamento. fantástico. Hoje Minha Casa Minha Vida vai para 600 mil. Então, acredite, troque o medo pela fé que chegou a hora de você realizar o seu sonho de sua casa própria. Meu amigo, então, eu falo assim, mensagem perfeita, viu? perfeita. Eu tô Pra no quem alto tá nos padrão. assistindo. Eu estou no alto padrão, mas o Minha Casa Minha Vida, se um corretor lá é bom, é um expert, também vai ser bem sucedido e vai ir. Com Mas eu certeza. que optei ter essa transformação de vida. Exatamente. E transformando outras vidas, É. outras Porque famílias. o Com mercado certeza. imobiliário é bem amplo. É bem amplo, Bem bem amplo. complexo. Você Cada um tem com seu vários diferencial. segmentos, né? Exatamente. Então você tem que ser diferente dos iguais no que você faz. Uau, diferente dos iguais. Bibi, fantástico. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo agora? Milhões de pessoas querem uma mensagem de esperança, uma mensagem que eles possam, a partir de agora, conhecendo vocês, acreditar que pode sim. Sim, você comprar o seu imóvel é possível. É tão possível como o sol nasce todos os dias, né? Você vai acreditar e vai galgar para que esse caminho seja alcançado. Mas isso você pode contar conosco para realizar esse sonho. Porque os melhores estão aqui com a gente. Bibi é fantástica, amei, Bibi. Tuca, vocês são incríveis. Eu quero deixar aqui um presente para vocês da Band. Tem uma maravilhosa aí, olha. Ai, que linda! Olha. Amei! Ah, vocês são show! convidados especiais. Eu quero dizer que a Band está de portas abertas. Volte sempre. Queremos Muito vocês aqui de obrigada. volta. Que fantástico receber vocês. Um casal tão carismático e que tem esse propósito de vida em transformar vidas. Sim, com Que certeza. alegria, que satisfação receber vocês. Nós que Vamos agradecemos. lá. E vamos lá ver se você pegou o meu bordão que tá aqui no boné. Vai ficar fácil você fazer a leitura. Faça Vamos lá. aí, amigo. 1, 2, 3 e... Luxo, requinte e sofisticação. Agora 1, só... 2, 3 e... Luxo, requinte e sofisticação. Vem com a gente. Obrigada.